já tem hora e local marcados. Motoburger, a partir das 18 horas, Double Chopp Brahma, estupidamente gelado. De quarta a domingo no Shopping Pátio Iporanga. Corre pro Motoburger. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Acta Motors, sua concessionária Kia está de casa nova. Ducati Santos, chegou a sua vez de ter uma Ducati. Iago Academia, com 5 unidades, Santos, São Vicente e Guarujá. Boa noite, ouvinte da 102 Rádio City, muito bem-vindo. Começando agora o seu Rebu em áudio e vídeo, afinal esta é a rádio que você vê. Acesse lá radiocity.fm e acompanhe as belíssimas imagens tropicais de outono e inverno é que eu tô falando até outras horas deste programa. Seja muito bem-vindo, Rubens Fortes, começando mais uma semana. Pela agradabilíssima companhia. Muito obrigado. Olha muito gentil. Estamos todos 2 milésimos% mais caros, né? Tá caro, né? O país tá ficando meio caro, né? Impressionante, tá meio quase de louco. Vou te contar. Flávio Santana, boa noite. Tudo tranquilo? Bem, cara, tudo tranquilo. Tudo líder, né? Disparado. Só parabéns, pô, parabéns. Só não, eu acho que sim. Tá? Aí pergunto pra você. Tripudiaram muito na minha cabeça alguns. Não tripudiamos, nada de mentira. Eu nem sei o que significa esse verbo, então não vou participar. Vê o que aconteceu com o meu time. Tripudiamos. Perdeu do Vasco, velho. Meu time perdeu pro Vasco de Campinas. Agora, quem entrou no time e quem saiu? O que eu tenho de dizer pra vocês? O seu querido Lucas Lima, né? O cara enterrou o time. Depois eu comento aí quando chegar a minha vez. Não, comentaremos. Aliás, eu gostaria de caráter que esse cara é. O programa de hoje é muito bacana, né? Eu gosto de ler anúncios de classificados. Você adora. Isso é muito bom. Na Folha de São Paulo, olha só. Anúncio de acompanhante na Folha de São Paulo deste último sábado. Lívia Porsche, somente para executivos. Faz total sentido. E daí, por curiosidade, eu li o Meia Hora, que é aquele jornal popular do Rio de Janeiro. Tinha lá a Valdirene, Fiat Uno. É só para operários, né? Porque o Brasil tem essa polaridade de versões, né? Incrível. Por aquele preço devia ser só executivos da Petrobras. Tem que ser assim, tem que ser assim. Mas aliás, daqui a pouco falaremos mais de carros. Vocês acreditam que teve mais roubos de rodas? Não. É absurdo. Nós falaremos mais disso no próximo bloco, porque agora, olha só, o Rebu recebe agora ele, Vinícius Alves de Souza. Ele é médico e criador da página Humanos de Santos. Vinícius, muito bem-vindo ao Rebu. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Tudo tranquilo? Fique tranquilo, não fique nervoso, não vai acontecer nada, tá? Você não é de nenhuma prefeitura, então você tá tranquilo. Não, tô isento disso. Mas vamos lá, eu quero entender essa página. É uma página de crônicas urbanas, posso dizer que seria isso? Ou não tem nada a ver, Vinícius? Pode, eu não defino a página, né? As pessoas já disseram que pode ser retratos de pessoas, pode ser crônicas, né? São pessoas humanas que são retratadas, né? Tá, e como surgiu essa ideia? Porque vamos tentar situar o nosso ouvinte. Você é médico, né? Eu sou médico, trabalho com medicina, meu ganha-pão é medicina. Eu fiz clínica médica, agora estou me estudando para me formar cardio. Ah, tá, perfeito. Desculpa, eu vou precisar muito dos seus trabalhos, né, cardiologia? Logo. Você para me atender daqui a pouco, às 6h20, agradeço para ver como tá a minha pressão. Mas como é que surgiu a sua ideia de criar essa página Humanos de Santos, que inicialmente ela surge no Twitter, é isso? Migrou faz pouco tempo... No Instagram, desculpa. Migrou faz pouco tempo pro Facebook. É isso? Ela surgiu, na verdade, baseado, a ideia original ela não é minha, né? É de um fotógrafo norte-americano chamado Brandon Staton, que lançou o primeiro livro, Humans of New York. Depois ele migrou para as redes sociais, Instagram e Facebook, né? Na verdade, sim, o meu desejo é porque minhas redes sociais elas são todas fechadas e causava um certo desconforto eu ver, através das pessoas que eu seguiam, a selfie sem mensagem, a valorização do ego pelo ego, né, sem mensagem nenhuma, né, só a pessoa querendo aparecer. E eu até brinco, né, a geração do no pain, no gain, a foto do elevador, da academia, do prédio, então isso me incomodava muito. Eu não tenho uma foto em academia, você acredita? Não, nem eu também, né? Nada contra quem tem, né?
convite. Toda vez que ele passa na porta, a academia paga para ele se afastar. Mais ou menos isso. Mas, por favor. Antes de avançar, por favor. Você está enrolando muito com a sua voz. Repete o nome, que todo mundo está pensando que é a página do Corinthians. Claro que não tem mensagens. Mano, não é os manos. Dá a letra. Eu tô meio bribado. Entender legal que é, porque eu pelo menos estou entendendo outra coisa. Até pinguei meu naridrinho aqui para não ter problema. É Humanos de Santos. Tem algum outro perfil? Não, só esse. Jogou lá, Humanos. Lá no Instagram é Humanos de Santos, no Facebook é Humanos de Santos Oficial. Tem que acrescentar oficial na frente, no Facebook. Perfeito, então, mas retomando seu raciocínio, então, você se incomodava muito com o vazio, porque hoje a internet é muito disso, né? Todas as mídias sociais é um vazio, é a foto pela foto, sem nenhum tipo de conteúdo. Exato, né? Tem alguns outros objetivos por trás também, né? Que não necessariamente são secundários, como, por exemplo, poder aglutinar todas as pessoas numa rede só, né? De todas as classes sociais, de todas as etnias, poder estar tudo aglomerado no mesmo local, né? Tá. Então surgiu através disso, né? Eu estava de plantão e conversando com uma auxiliar de enfermagem, ela me relatou, ela por ser negra, um preconceito que a filha dela sofreu quando menor. E aí eu já tinha uma ideia de trabalhar com essa parte do lado comportamental humano, só que eu retratei inicialmente na minha página pessoal do Facebook. E eu fiz as 3 primeiras pessoas dessa maneira. Na terceira, meus amigos já começaram, né? Quem são essas pessoas, né? E aí foi quando eu vi que já era a hora de realmente criar uma página para direcionar esses relatos, essas mensagens, né? Tem 3 meses apenas, o Facebook surgiu depois, quando o Érico Bonfim, que é um publicitário, grafiteiro e publicitário aqui da cidade, e outras pessoas me questionavam, né? Por que não tem Face e tal? E foi quando eu criei. Hoje eu percebo que os públicos são diferentes. Né? O Instagram realmente ele é mais instantâneo, é a foto mesmo, é a imagem mesmo, né? O Facebook é a mais interação entre as pessoas através de comentários. E os públicos realmente são bem diferentes, eu tenho percebido. Mas isso se baseou nessa página, nesse perfil desse fotógrafo americano. Eu baseei na... Mas qual que seria a principal diferença dos trabalhos que a Humanos de Santos está fazendo para essa Humanos de Nova York? Hoje tem um pouco mais de 3 meses. Eu posso dizer realmente tem algumas diferenças mesmo, né? O fotógrafo, ele só tira foto no ambiente externo. E, obviamente, por ele ser fotógrafo, a qualidade da foto é bem superior, né? As minhas fotos são todas feitas pelo iPhone. E eu tiro fotos de todos os ambientes, internos e externos. Eu tento acasalar o máximo que eu puder o assunto que a pessoa me diz e a foto com o relato da pessoa, né? E eu marco a pessoa através do nome e sobrenome, e eu sempre pergunto a definição, como ela se define, a profissão. E coloco também isso, né? E às vezes eu acrescento algo que eu tenha sentido através de um comentário meu, que eu atribuo isso a uma brasilidade nossa, né? Ele lá e as outras páginas que surgiram através do mundo, ninguém marca nome, profissão. Eu atribuo isso a gente ser brasileiro, a gente se envolve muito, né? Mas eu não marco a foto em si, eu coloco o nome, a marcação, ela vem após o relato da pessoa. E daí a pessoa a qual você retrata, eu andei olhando, vai desde anônimos, né, pessoas ilustres, desconhecidos, até pessoas famosas. Por exemplo, Nuno Léo Maia foi um dos Nuno Léo Maia, que você recentemente retratou. apareceu. Qual que é o critério? Como é que você escolhe essas pessoas? Você pode estar andando na rua, gostou e já tenta selecionar? Como é que funciona? Exatamente mesmo, Euclides. Todos são, né? Todos nós temos algo interessante para dizer. Né? Todo mundo é convidado para isso, né? Obviamente, inicialmente eu peguei do meu nicho, né? Pessoas próximas a mim. Mas conforme a página ela vai crescendo, as minhas opções próximas a mim elas vão ficando cada vez mais escassas. Então amigos vão sugerindo e eu paro pessoas na rua mesmo, como já parei uma gari para dizer. Quase um dia parei esses meninos que ficam jogando limão na rua, mas eu estava com um pouco de pressa, também não sabia como que eu ia abordá-lo, mas imagino que deve sair muita coisa interessante, porque ele está ali na rua fazendo isso, né? Então, os convites são de pessoas, partem de mim, ou através do e-mail, que é humanosdesantos@gmail.com. Eu sempre, a prioridade é ir atrás da pessoa, é ir ao encontro dela, né? Através de uma microentrevista, um bate-papo, para fazer a foto, para ficar mais pessoal, senão perde a razão de ser também da página, se for tudo através
através de virtual, pessoas mandando relatos ou imagens através de e-mail ou WhatsApp, né? É isso que eu ia te questionar. Os textos são de autoria da própria pessoa ou são narrados por você? Como é que funciona? Eu sempre me pergunto, você tem já algo pronto para me dizer? A pessoa, às vezes acontece, a pessoa já me traz. Se tem uma certa dificuldade, eu entro fazendo algumas perguntas. A minha função como gerenciador, ela é costurar o que a pessoa me diz. Sintetizar, deixar ela de uma forma mais dinâmica para quem segue a página. Perfeito. Quantas histórias já foram retratadas, mais ou menos? Foram um pouco mais de 90 pessoas. Tem já pronto umas 10 pessoas, né? Eu preciso ter um tempo, porque medicina ocupa muito do meu tempo, então não é todo dia que eu posso ir atrás, né? E de conversar com pessoas, então sempre deixo um pouco pronto para poder retratar. E antes eu fazia uma por dia, a ideia era tipo o McDonald's, né? Um humano por dia, né? O humano do dia. Mas aí eu falei assim, não, é melhor fazer um dia sim, um dia não, para dar tempo para os seguidores sentirem as pessoas. Absorver, né? Exato. Então eu não estou fazendo mais diariamente. Ah, entendi. E essa seleção, então, que você escolhe é aleatória mesmo. Aleatória. Pode ser marcada, agendada, né? Como personalidades, que isso acaba acontecendo por necessidade de agenda. Como pode ser com qualquer um, como você colocou, uma Gari. É a Gari que tá na Playboy, que você retratou? Não, tem a Gari que tá na Playboy. Não, infelizmente não. Já saíram alguns ilustres mesmo, jornalistas, né, de renome, como a Rosana Vale, o Tony Lammers, que apresentou o Jornal da Tribuna, o Nuno Leal Maia, o Cássio Barco, que é de Santista, ele trabalha como correspondente internacional do Globo Esporte e da Globo Internacional, ele saiu até essa semana, um cara super bacana. Tô tentando o Paulinho Vilhena, a gente teve até uma conversa já, mas tô tentando, né? Talvez eu consiga. E tem que pegar o Neymar aí, bomba. Quando eu ponho o Neymar... Tô atrás, tô falando direto com a assessoria. Isso vai bombar o Manos de Santos. Eu tô falando com os assessores dele e eu acho que vai ser bem possível o Neymar aparecer na página como retratado. O engraçado, né, não só como você disse, pessoas públicas, né, como pessoas não públicas, já fui atrás 3 vezes de morador de rua. Mas como a maioria acaba assinando um termo de autorização para manter a lisura do projeto, porque ele não tem, é importante dizer, e nunca teve, não nasceu com essa intenção, não tem cunho financeiro nenhum. Mas é sempre importante por conta, né, tem a imagem da pessoa, o relato, todos assinam um termo de autorização. Mas quando eu entro com o termo de autorização para o morador de rua, eles sempre se recuam, né? Uns até sinto que talvez por conta, né, a gente vive num Brasil que tem muitas disparidades, né, por conta de um analfabetismo ou por algum outro motivo realmente que ele não queira ali ser reconhecido. Mas como não tem cunho financeiro essa página, é bem capaz de eu retratar ele sem o termo de autorização. Alguns já vão avisando para ele, eu não posso assinar não, porque eu já assinei como laranja do PT. Tem mais ou menos isso. Mais ou menos. Aliás, eu até ia te perguntar, há vontade, intenção de, por exemplo, retratar políticos da Baixada Santista? Eu mandei uma mensagem para o prefeito, eu gostaria, se ele estiver ouvindo, algum assessor ou alguém que tenha contato direto para ele poder participar. Ele segue a página, ele curte algumas pessoas que são retratadas e sim, retrataria sim. Não tenho, essa página, ela, como não tem interesse financeiro, ela é apartidária. Né, eu tento não envolver também, só colocar pessoas... Imagina, né, se eu for envolver no meu meio, só teria médicos ali falando, né, das dificuldades da medicina. Eu acho que eu retratei 2 médicas até hoje, que não, uma só falou da medicina, a outra falou do pai dela. Então eu tento ser totalmente neutro. Perfeito. Perguntas ou fatos? Não, eu tô só ouvindo. Tem uns negócios aí que eu nunca escutei falar, como é que eu não sei o que é. Instagram. São drogas, é o novo tipo de drogas que nós temos no nosso mundo. Instagram, Twitter, te vicia com muito pouco, são poucos caracteres. Não sei o que é isso. Sinal de fumaça, assim, a hora que chegar nisso eu entro. Perguntas, Flávio Santana? Eu achei a ideia sensacional, eu acompanho os humanos de Nova York, o trabalho do cara é sensacional. E como você falou dos indigentes, dos homeless, ele fez umas fotos bem legais de alguns... mendigos lá de Nova York também, mas não só de mendigos, ele pega também bastante pessoas que não têm o perfil norte-americano, né? Não tem o perfil de Nova York. Recentemente ele esteve no Paquistão, Isso, ele fez umas lá. Coisas diferentes assim também. É bem interessante o trabalho dele, sim. Eu conheci alguns trabalhos desse gênero, mas não que tivesse, vamos dizer assim, a não ser um caso ou outro, um comentário ou alguma informação sobre a pessoa, não focado em quem é a pessoa. Sim, no efeito, vamos dizer, gráfico, estético da foto. Sim, só foto mesmo. Músico, um cara que momento, né? Um momento. Eu tentei isso algumas vezes, às
duas que eu tentei, eu apanhei, porque era assim. Não, o legal é que minha máquina só pega maiô feminino assim por trás. O que eu acompanho das postagens é que também você tenta abordar uma outra ótica, principalmente de famosos. Não vai falar, o Nuno Léo Maia não falou do óbvio, por exemplo, entendeu? Acaba dando uma outra ótica, coisas que talvez eles nunca tenham nem abordado em termos de imprensa. Exato. Eu recebi um e-mail há um pouco tempo atrás de uma vendedora de joias, de um shopping aqui da cidade. E o que eu senti, ela queria que eu fosse retratar a joia, né? Como se tivesse. As pessoas às vezes não sabem, acho que pode ser uma página que faça divulgação disso. Eu respondi dizendo que eu não tenho problema nenhum em ir até lá. Sim. Desde que ela fale algo que o pano de fundo tem algo humano. E depois embaixo, como eu já disse, né, marca o nome, a profissão da pessoa, vai estar indiretamente embutido ali que ela é vendedora de joias. Mas o relato, a mensagem em si, tem que ter uma mensagem cujo pano de fundo seja algo humano. Que tem uma mensagem, né, que alguém vai inspirar. Alguém que segue a página ali vai se inspirar por aquele assunto. Né? E até ia te questionar, são 90 casos que você já retratou, né? 90 histórias. Sim. Dentro desse universo de 90, qual que você destacaria? Que você acha que foi a mais emocionante ou a mais curiosa? Desse caso, qual que você destacaria? Você já falou da inicial, né? Que foi que te jogou nesse universo do Manos de Santos. Mas qual que você destaca? Vou destacar duas bem brevemente. Teve o menino Lucas, de 6 anos, né? Que o sonho dele era ser jornalista. Ser jornalista aos 6 anos. Ele coleciona gravatas, ele ganha gravatas, ele pede por gravatas no Natal, no aniversário, pelos pais. Ele anda de terno na casa, a mãe é Maju, por exemplo. E o sonho dele também era conhecer a TV Tribuna. Através da Thaís Santini, a gente conseguiu uma visita para ele poder conhecer. E durante a visita dele, foi autorizado que ele participasse do jornal ao vivo. E no jornal ao vivo ele finalizou o jornal com boa tarde, ele ganhou uma gravata. E só que antes disso acontecer, ele foi retratado dizendo desse desejo dele de ser jornalista, né? Então teve essa história em si, ela foi especial porque ela teve uma consequência. Ele foi retratado 2 vezes. A primeira vez dizendo da paixão dele por querer ser jornalista tão jovem, aos 6 anos. E a segunda vez por ele ter realizado esse sonho dele, que foi conhecer a TV, né? Que bacana. E uma outra foi... Sim, encaminhado pelos pais. A outra foi a Magda. A Magda tem uma história bem peculiar, né? Que ela abandonou o emprego, ela pediu demissão para se mudar para São Paulo para cuidar do pai, né? A mãe havia falecido, era muitos anos de casamento, e o pai entrou numa depressão e começaram a surgir alguns problemas de saúde. Ela abandonou o emprego, ia se mudar de cidade, ela chegou a fazer isso, ficou poucas semanas. Umas 3, 4 semanas depois eu recebo uma mensagem dizendo que o pai dela havia falecido. Então a pergunta que eu me fiz durante a entrevista com a Magda foi: será que eu teria feito mesmo? Né? Será que eu teria abandonado meu emprego, a minha profissão? A profissão não digo, mas o emprego, me mudado de cidade para poder viver em função de alguém, seja pai ou um amigo? Eu acho que se alguém que teve contato com essa história fez essa mesma pergunta, eu atingi um dos meus objetivos, né? Que o objetivo, ele intrínseco mesmo, cru, é exatamente esse: que a gente olhe para as pessoas do nosso lado. Né, a gente tende sempre ficar, não fazendo a crítica do celular, né? Eu não vejo nada, problema nenhum, a gente é dessa geração, né, dessa tecnologia, mas a gente perdeu um pouco isso, o contato humano, de olhar para o lado, de se interessar pela pessoa que está perto da gente, né? Ou poder fazer boas ações, né? Microações, isso tem um poder gigantesco, muda realmente a vida de alguém, ela pode mudar, né? Perfeito. Vinícius Alves de Souza, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço a todos. Página Humanos de Santos Oficial no Facebook, no Instagram? Humanos de Santos apenas. Perfeito. Você é um cara que eu tenho muita inveja, você treina com a Alexandra Figueiredo, então eu tenho assim... Está rouca, um beijo pra Alexandra. Mano, louca? Não. Doente, tá doente, tá rouca. Entendi. Humanos com H. Humanos com H para não ter problema. Aliás, até te pergunto, pretende expandir isso? Humanos de Santos pode ter Humanos do Guarujá, Humanos de São Vicente? Como é que vai ser? Então, não, assim, melhor não. O nome, obviamente, é Humanos de Santos, né? Tá. Tem que ter um nome, mas ele se expande para a Baixada Santista toda. Mesmo porque Santos é Guarujá, São Vicente. Sim, Praia Grande, Peruíbe, Itaiaí. Em São Vicente seria Manos mesmo, seria Manos de São Vicente. Nós já dominamos tudo. Do garoto enxaqueca, vamos fazer Nós já dominamos tudo. Não vamos confundir. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai para um break precisando. Rebu sempre de portas abertas. Obrigadão. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Continue ligado aqui, o Rebu. Esta é a Rádio City. Right here. Rádio City. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil.
A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Quem faz mais pela educação merece ser reconhecido. Se você é professor da educação básica em escola pública e possui uma experiência pedagógica bem-sucedida, participe da 6ª edição do Prêmio Professores do Brasil. As inscrições estão prorrogadas até 10 de novembro pelo site prêmioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Da sala de aula para todo o país. Participe. Ministério da Educação, Governo Federal. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 981965306. No Facebook, o Rebu. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Estamos de volta. Faltou a vinheta. Voltamos, eu já me perdi aqui, que eu estava interagindo com o meu ponto móvel, que se chama Dono da Rádio, mais ou menos isso, né? De volta com o Rebu, Flávio Santana, Rubens Fortes. Agora falaremos com a ganhadora da guitarra autografada pelo dono do Camisa de Vênus, pelo Marcelo Nova. Eu chamei ela de Ceia, meio errado, né? Que é a fome, meu mundo é isso. Tá aqui Mas essa aqui é uma Ceia. Olha isso. Ceia, muito boa noite, muito bem-vindo ao Rebu. Ceia, boa noite, prazer é todo meu. Tudo bem? Feliz da vida, em êxtase ainda. Antes do show você já estava mancando ou foi alguma coisa no show? Não, foi antes. Foi em fevereiro. Ah, em fevereiro. Mas bem-vinda, me conte como foi esse show Camisa de Vênus depois de 35 anos, né? Um show de 35 anos aí, de Marcelo Nova e companhia. Como foi isso? Maravilhoso, apoteótico. Apoteótico é pouco, legal, muito né? Bacana. Porque a gente não acredita que você vá se inscrever numa rádio. Eu aumentei, eu ampliei o volume, pode ficar tranquilo. Que vá se inscrever numa rádio para participar, para ganhar ingressos ou qualquer coisa assim, que vá ganhar de verdade. Você acha que é só um proforma, que é alguma de coisa... mentirinha. De mentirinha, alguma coisa que seja para deixar de pagar impostos. A gente sempre pensa, como bom advogado, eu sempre dá um jeitinho para poder deixar de pagar impostos. E você nunca imaginou que um vereador ia te dar alguma coisa, porque quem sorteou foi o Júnior Bozella. Então, um vereador te beneficiando. Nunca esperava por isso. Aí sim é inusitado. Ele e o Luciano. E ter sido sorteada e realmente ter ganho a guitarra, ela é de verdade, ela tá aqui, ela é de verdade. Aqui, na mão do chileno. Na Aliás, mão do chileno. eu ia perguntar, quem é mais fã, você ou ele? Chega mais perto agora. Desde pequeno eu curto o Camisa de Vênus. Na época que a gente curtia esse som, não existiam nem camisetas para vender de banda, a gente riscava na caneta mesmo. Caramba! E era a maneira de se integrar assim, ao fã-clube, né? De curtir o som dos caras. E agora a gente tem a banda o Carnificina, que é uma banda punk, mas pelo fato de ter pouco espaço para esse tipo de música, nós optamos por tocar alguns covers do Camisa e de bandas assim que tem um conteúdo assim punk de protesto, mas não tão agressivo nem tão inaudível, né, como são as músicas hardcore. Claro. E, pô, foi o máximo ir lá conhecer os caras, entrar no camarim, ficar ali num espaço... Que legal, né? Foi muito massa. Foi ímpar, foi histórico, né? Pô, vim aqui para agradecer pessoalmente vocês aí da rádio aí. Imagina, R$300 para cada um. Não é isso? Ô, cara, já assumiu como político, não? Pega a Controle político, Não, fica tranquilo. Brincadeira, pô. Tava o Luciano Batista. Não tem ninguém. Tava o Luciano Batista e o Bozella, né? E nós dissemos, foi porque num pessoal que acompanha a rádio aí pelo WhatsApp, eles sempre vivem se queixando. Os rapazes, né? Só ganha mulher. E para nossa felicidade, no sorteio, com a presença de testemunhas
Idôneas. Sim, vamos colocar que sim. Idônea. A mulher foi sorteada nessa baita dessa guitarra aí, que troço maravilhoso. Divina. Autografado, é sensacional. Vai ser bem sensacional. utilizada. Com certeza. Não vai quebrar na cabeça de ninguém, não. Deixa pra quebrar na cabeça de uma reservada. É camisa de Vênus cover, não é The Who. Não é Sérgio Ricardo. Quebrava as guitarras. Sérgio Ricardo. E só para concluir o registro, vocês que estiveram lá, o que vocês podem falar para os ouvintes que não estiveram presentes? Como foi? Quanto tempo de show? Como é que foi a levada? O que você pode dar de depoimento? O Marcelo Nova, energético, que nem sempre, ele, um domínio de palco, muito massa. As músicas que foram pedidas assim pela galera, ele... As clássicas. Isso, Silvia. as clássicas, Silvia, não pode faltar. No Matei Jonadar. Ele homenageou o Chorão, que legal. Ele gravou a música Hoje com eles, que é uma música que a gente sempre faz aí, que a galera conhece, e quando a gente toca assim, normalmente na Baixada, o pessoal lembra do vídeo com o Chorão. E, Sica Xambó, Joana Dark e por aí vai. Botou para fazer as pessoas felizes, mais ou menos. Não podemos falar. Você sabe que esse refrão, esse grito de guerra, começou aqui em Santos, não foi no Portuário, foi no clube ali da praia. Do Caiçara. Caiçara. Foi no Caiçara. Olha, que legal. Ele lembrou disso. Foi numa época em que, para fazer sucesso no resto do Brasil, tinha que passar primeiro por aqui. Isso, bons teve uma tempos. época das bandas nacionais. Isso, era tudo aqui. De Santos, subia para exatamente, era isso aí. Eu, apesar de não ser brasileiro, um pouquinho de... o chileno é porque eu pensei que era apenas o apelido, que ele fala português corretíssimo. É chileno? De que... Hablo castilhano. De onde? Ele se deu bem, ele e o Cássio. Muito. De que lugar do Chile você é lá? Santiago mesmo, a capital. Legal. Lá eu fiquei morando lá, eu fui atleta do mountain bike. Aí vim pro Brasil já no intuito de competição. Terra dos Carabineiros. Campeão brasileiro de mountain bike. Fui campeão de longa distância da Supercopa também, de mountain bike. Cara, hein? Rock and roll tá na veia do cara, velho. Adrenalina pura. E uma noite lotada, e a galera da sua faixa etária ou tinha molecada também? Tinha molecada também. Olha que legal, que legal. Isso que foi assim, meio assim... Surpreendente? Surpreendente, porque acho que tinha o pessoal avós, filhos e netos. Tinha incrível gerações e todo mundo cantando junto, curtindo junto, nenhum problema, tudo... Legal. Correu tranquilamente, assim, pra ser um show de rock foi bem... E vocês vieram de onde? De Peruíbe, né? Peruíbe. Quando nós sorteamos que saiu Peruíbe, né? O pessoal falou, o pessoal não vai vir buscar. Veio de muito longe, veio de Peruíbe. A câmera. Veio de Peruíbe sem a gente não poderia deixar de vir. Deixa eu ver o nosso... Para que os dois possam aparecer aqui. Agora sim. Opa. Nosso diretor de switch arrumar nossa direção de fotografia. Spielberg. Nós estávamos onde estávamos, né? A hora do sorteio. Quando ligaram. Estava em casa? Não, estava no bar. No bar, tomando uma cervejinha. Na pastelaria da Dona Maria. Dona Maria do pastel. Uma cervejinha só? Não mente, aqui pode falar a verdade. O pastel saiu de graça. Já fez o merchan. O pastel é só pra enganar. A questão era cerveja mesmo. E pegou de surpresa. Comecei a gritar lá, o pessoal achou que eu tivesse caído, porque o pé vai ajudar, caiu. Caramba. Aí a gente já ficou naquela expectativa. Comemorando a partir dali. Perfeito. Foi muito bacana. E muito legal que a guitarra caiu na mão de gente que é fã, né, cara? Que sabe tocar e que vai usar bem, né, cara? Isso mesmo. Vai ficar pendurada na parede, né? Ela perdeu uma oportunidade, tá com gesso na perna e não pediu pra eles autografarem a perna. Só a guitarra. É que não é gesso, não é gesso. Essa modernidade acaba com o ser humano, né? Aquelas botinhas. Eu quase perdi o pé, né? Contar que foi no carnaval e se puxando e samba enredo. Mais uma vez o problema de uma cerveja, né? É uma cerveja complica. Esse dia não foi, porque como eu tava cantando, então eu tinha o compromisso de cantar o samba até o final. Na hora que parou, que eu segurei no negócio lá pra descer, tinha chovido, o negócio quebrou, tava quebrado. Aí estourou toda. Lá pra baixo e... Bom, aí cirurgia, quase perdi o pé. Mas cair do palco é de roqueiro. Você vê o Dinheiro Preto do Capitão Inicial, cai do palco semana sim, semana não. É o backstage. É o backstage. Mas não dá pra tocar, né, com a guitarra assim, desplugada. Dá pra fazer? Abaixa aí.
ouvi notícias de muito longe, batendo na minha porta. Eu vi os garfos, eu vi as facas em cima da mesa posta. Troca mensagens e telegramas. Se você chega e some, tenho dinheiro e CPF, mas não me lembro meu nome. Não há mais festa, nem carnaval. Acho que eu fui enganado e por aí vai. Perfeito! Olha só, como é que ele soube que o Joaquim Levy ia começar tudo isso de novo hoje? Tá sabendo de tudo. Chileno, muito obrigado pela sua presença. Mano, agradeço a você. Ceia, é isso? Acertei. Ceia! Para de querer pegar a mulher dos outros. O que é isso? Eu tô interagindo aqui. Muito obrigado pela presença. E agora precisa ganhar bateria, baixo, teclado, pra participar. A gente vai ficar na expectativa aí do patrocínio da rádio. Nós temos hoje, particularmente, precisava de uma palheta. Dos deputados, dos vereadores e... Quem sabe alguém queira patrocinar, E se alguém quiser contratar, chamar pra algum vizinho chato que queira, né, esteja incomodando, a gente vai e toca. Faz o show. Posso dar o telefone? Por favor, à vontade. Telefone 997-84-9387. Perfeito, repita, porque não deu nem tempo de eu pegar a caneta, parece receita. 13-997-84-9387. Perfeito, viva o rock and roll, viva Marcelo Nova e Camisa de Vênus. City, parabéns à Rádio City. Parabéns e nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado, aceito o cheque também. Vamos embora pro break, daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau. Continue ligado aqui, o Rebu. Esta é a Rádio City. Right here. Rádio City. Quer uma deliciosa comida caseira sem adição de conservantes? Então seu lugar é o Dendê, restaurante, café e lanchonete. Há mais de 38 anos servindo você. 36 tipos de refeições completas servidas das 11 da manhã às 10 da noite. Dendê, restaurante, café e lanchonete. Lanches, salgados, doces, bolos, tortas e aquele café irresistível você também encontra aqui. Dendê, prazer em servir bem. Shopping Parque Balneário, primeiro piso. Você só vai ter duas dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. Na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Está pensando em entrar na academia? Então venha para número 1 da Baixada Santista. Venha treinar na Agon Academia. Natação, fitness, pilates, arte marcial e muito mais. E o melhor, a Agon tem 5 unidades nas cidades Santos, São Vicente e Guarujá. Agora você já sabe onde treinar. Não perca tempo. Venha para Agon Academia. Visite nosso site e conheça a unidade mais perto de você. Agon Academia. Chegou a hora de você fazer parte do mundo Ducati. Aproveite a oportunidade, preços e condições especiais. Ducati Monster 821 robusta e intensa, estilo naked, ideal para trechos urbanos. Desconto de R$ 1.500 à vista ou planos com entrada de 18 ou 24 meses. Família multistrada tipo Touring, para quem gosta de viajar e curtir a paisagem. Planos de 18 meses com entrada e descontos de R$ 2.500 à vista. Não perca tempo, venha até a Ducati Santos e faça seu test ride. O Alexandre Herculano 216, facebook.com/Ducati Santos. 6 horas e 33 minutos, você está na 02 Rádio City. Olha só, vamos colocar a saúde em dia. Bom, atividade física é fundamental para você ter uma saúde legal, qualidade de vida, autoestima elevada. E lá na Agon Academia você encontra equipamentos importados, um ambiente fantástico, muito bonito, muito agradável. Existem academias por aí e existe a Agon, a maior rede de academias do litoral paulista. Na Agon você vai encontrar um pacote ideal com diversas atividades como musculação, pilates, jiu-jitsu, taekwondo, muay thai, spinning, natação, hidroginástica, natação para bebê e muito mais. Procura aí na internet, no Facebook, no Instagram, você vai encontrar Agon Academia.
Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, O Rebu. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Vou falar agora sobre o seu dinheiro. Você tem que fazer economia, valorizar o seu dinheiro, né? E a melhor forma de você valorizar o seu dinheiro e a sua satisfação é comprar um Kia na Acta Motors. Kia Sportage com bônus de R$8.000 no seu usado. Tem o Kia Sorrento com bônus de R$5.000 e só a Kia dá 5 anos de garantia. Acta Motors é a Kia de Casa Nova. Fica na Campos Sales, número 126, aqui na Vila Matias, em Santos. Não esquece de falar que ouviu com a gente aqui no Rebu. O Rebu! O Rebu! O Rebu! Volta Flávio Santana com Rebu, Rubens Fortes, Garoto Chaqueca. Opa, tudo bem? Muito bem-vindo. Programa agitado hoje, né? Muita gente, né? O Rebu é muito querido, né? Muito querido. Políticos não gostam muito, mas a comunidade nos ama. Inclusive a comunidade dos vereadores de Santos deu uma notinha aqui do... Verdade sobre as OS. Ataque aos cofres públicos, que também deu uma nota. Fábio Saraiva. Isso, deu uma nota sobre o programa do Rebu. Muito obrigado pela lembrança. Perfeito, olha só. Na verdade, a gente tem que lembrar, por favor, Robson. Só para falar do Rebu, no sábado, foi no sábado, teve uma inauguração num restaurante, comida japonesa ali no Austin Luiz, e ouvintes lá conheceram a voz, o cara, pô, eu ouço sempre e tal, pessoa que eu não conheço, cara. Ainda bem, eu até afastei a orelha, vai que seja política, não tomar um tapa, mas não era não. O importante que a gente tem que destacar, quase não deu tempo, mas não posso esquecer disso daqui. Escuta isso aqui, Garoto Chaqueca. Cresce a demanda por anão animador de festa em todo o Brasil. Não é piada. Você fala que a humanidade tem sentido? Não tem. Depois daquele caso, o que tá bombando são orçamentos do anão. Então, e a crise, vocês lembram muito bem que eu queria fazer os pedágios da rádio, eu queria botar anão. O anão. Você lembra disso? Eu lembro disso, cara. Ele falou isso sério. Ele falou sério ali, cara. Não, era uma que nós não achamos a comunidade. A gente não achou. A gente queria fazer o pedágio da rádio com anões. Você já era um visionário, você já sabia que já queria pegar as nanzinhas. Impressionante. E coisas que não mudam na Baixada Santista, né? A gente não achou a anã, a gente pegou a Alexandre Figueiredo. Então mais certo, eu acho, né? Tem um anão em cada lado. Bom, olha só. Há controvérsias. Mais um carro, na verdade, pelo menos 2 carros da página Viver em Santos, do Felipe Nogueira, destaca, né? Pelo menos de sexta pra cá, mais 2 carros com as rodas roubadas. O mais recente foi nessa madrugada de domingo pra segunda, na rua Eusébio de Queiroz, com Santos Dumont. Levaram as 4 rodas agora. Caramba! Levaram as 4 rodas agora, interessante. Aí a pergunta que fica, tá tendo curso pra ladrão de roda no Senai? Rápido, porque é impressionante, não para de ter isso, é um atrás do outro. Isso, você é no bairro do Macuco. Eles são mais rápidos que a equipe da McLaren. Eu acho que a Williams está enterrando isso, né? Vamos treinar com esses caras aí. Stop que você não acredita. É um novo caminho, né? Em vez de falar, vocês estão roubando, vamos aqui, ó. Temos um programa pra vocês fazerem. Pessoal, diz que na crise que surgem as oportunidades, esses aí estão achando a deles. E já quero informar o ouvinte, meu compromisso, desde já. Não irei informar mais os roubos de roda. Cansei. Não tem não vai parar a novidade, né? Tá lá, você sabe que todo dia teremos um roubo. Não deixar isso bem claro. Não tem, já se foi. E aí eu trouxe um aqui que eu achei bem interessante, também da página Viver em Santos. Olha que interessante. O relato, né, de um munícipe que pegou o ônibus da linha 156 infestado de baratas, andando pelo chão, pelos bancos. Olha que interessante. É um ônibus com Wi-Fi e com barata. Não, o cara reclama. A passagem é cara. Mas tá cheio de barata. Tá cheio de barata. Não pode ter que reclamar, é pra equilibrar. Não tem uma asepsia mínima. Porque quando você fala, tava sujo, tá uma coisa. Mas com barata. Isso não foi de uma hora pra outra e não eram poucas. Eu não tô falando. Infestado realmente de baratas. Ônibus 156, que circula bastante aqui na Baixada. Incrível. Caramba. E aí eu separei aqui que saiu um editorial excelente da Folha de São Paulo sobre essa situação do aumento da frota dos veículos, né? Dos 81... que o Senado renovou a frota de veículos à disposição de seus 81 legisladores. Antes de eu falar do editorial deles, eu, atrelado a isso, peguei uma citação que é excelente do Theodore Roosevelt. Falei certo? Roosevelt. Que ele foi um estadista norte-americano, né, que diz o seguinte: quando fazem a chamada no Senado, os senadores não sabem se respondem presente ou inocente.
Acho que faz total sentido para os dias de hoje, porque olha só, eu não sabia muito bem detalhado as despesas de como estão o nosso Senado. O mimo automotivo se completa com 300 litros mensais de combustível. Senadores também dispõem de celulares sem limite de gastos e compensação ilimitada de despesas médicas, extensiva a cônjuges e dependentes até 21 anos. Espantosamente, ex-senadores têm direito a R$33 mil de reembolso de despesas médicas por ano. A mais, 5 passagens aéreas mensais de ida e volta para seus estados e uma sala reservada no aeroporto de Brasília, onde 8 servidores ajudam no embarque e no despacho das bagagens. Em matéria de privilégio, a Câmara não fica atrás. No começo deste ano, por exemplo, a Casa reajustou a verba de gabinete dos deputados para R$92 mil por mês. Abundam, ademais, despesas no mínimo questionáveis. Até julho, foram pagos mais de 50 milhões de reais em horas extras para servidores devido às sessões extraordinárias. Eram realmente necessárias? 2 delas serviram para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, manobrar e reverter decisões tomadas pouco antes pelo plenário. Tudo somado, o Congresso custará R$9,5 bilhões este ano. Como se vê, há muito a economizar pela simples eliminação de absurdas mordomias e racionalização de certos dispêndios. O raciocínio, sem dúvida, se aplica igualmente aos 3 poderes da República, em todos os níveis da federação. Passa da hora de as autoridades brasileiras demonstrarem algum senso de responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Sim. Esse final de semana circulou aí pelo Facebook, um monte de gente compartilhou, um deputado federal aqui da região, não pode falar a palavra, né? Mas aquilo lá, regra, sabe aquela expressão? Regra? Então, e esse deputado fala como se ele fosse, né, porque tá tudo errado. Começa por ele. Exatamente. Começa pela verba de gabinete dele. Exatamente. Começa pelo serviço dele, pelo que ele faz pela região. E pouco se faz aqui pela região. É um deputado federal daqui da região, no Facebook aí falando, como se ele fosse o Midas, vamos colocar assim, né? A última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote. Diria minha avó. Mas é incrível, não seria esse o caminho, como fala aqui o editorial, né? De você começar. Olha que 8 funcionários esperando. São aproveitadores. Aproveitadores. Eles querem isso. E muitas vezes esses funcionários sabe lá se estão trabalhando. Eles deslocam, está trabalhando como é que eles chamam? Na região dele, na base dele, hoje, né? Sabe o que é engraçado? É mulher, filho, sobrinho. Hoje no Jornal da Manhã tinha aqui um vereador, que era o Evaldo, tinha um vereador, tinha um médico e advogado, que já foi vereador também, passou um tempo com o vereador, que foi o Arnaldo Haddad, assumiu como vereador tinha um advogado e um jornalista. E aí uma ouvinte, Flávia, se não me engano, fez a pergunta: é verdade que um vereador, o antigo presidente da Câmara de Santos, tem um irmão que há 30 anos é funcionário da Câmara? Há 30 anos é funcionário da Câmara e nunca foi trabalhar? Fez essa pergunta para a mesa hoje. Ninguém soube responder. O vereador que estava aqui, não sei. O outro que tinha sido vereador também, ninguém quis comentar o caso. Porque esses casos, quando acontecem, estão escondidos. Eles por isso, mas sabe por que está escondido? Por isso, justamente por isso que não tem a proteção, exatamente. Por isso que eles não querem a transparência, o portal da transparência. Isso, exatamente. Agora você imagina, um cara receber salário que não deve ser baixo, né? Há 30 anos da Câmara Municipal de Santos sem trabalhar. Diz que ele já foi visto lá, né? Dizem que já foi visto lá. Ah, você sabe quem é? Eu não sei quem é. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar de um outro caso antigo. A loira do banheiro. Eu vi um outro caso antigo. É o loiro do Congresso. Eu vi um outro caso antigo de um antigo vereador, que também não lembro quem é, que ele tinha 2 cargos de confiança na prefeitura. Dois. Ele acumulava 2. Diz que esse irmão do vereador, o cargo que está lá é bibliotecário. Mas não tem biblioteca na Câmara? Você sabia disso? Caramba. Pois quando tiver ele vem trabalhar. Olha que loucura isso. É lógica. Olha que vergonha que é isso, cara. Não é caso do presidente da Câmara, né? Bom, nesse caso era irmão dele, né? Porra, é o antigo. O antigo que faleceu. Mas não é o caso
Não é o caso do atual presidente da Câmara? Fala, peraí, o que esse cara aí? Tudo bem, o outro é irmão, não ia falar nada, né? Primeiro os teus, né? Como é que é aquela... Mateus primeiros teus. Mateus primeiros teus, né? Quem parte e reparte não pega a melhor parte é porque lhe falta engenho e arte. É isso aí. Não, mas eu sou garoto, eu realmente não consigo entender. Mas assim, fala-se em volta de CPMF, em nova alíquota. Tá a proposta nova alíquota do um monte de coisa. Mas olha, em Congresso, 9 bilhões e meio ao longo de 2015. E uma Câmara que não tem que não está no portal da transparência, a gente não pode ver o que acontece lá dentro. Não tem o nome do salário. Essa Câmara Municipal de Santos, cara, as outras também devem ser uma vergonha, mas essa aqui deve ser um escândalo. Um cabidão. Para não ser, para não estar no portal da transparência, para os caras ficarem escondendo. Ora, você não tem nada para esconder. Exatamente, se não tem nada para esconder, põe no ar, pô. Sim, não tem jeito, o negócio é esse mesmo. Olha, o povo precisa cobrar desse novo presidente da Câmara o portal da transparência. Precisa cobrar, precisa encontrar ele na rua, falar, ô presidente da Câmara, é o seguinte, pô, vamos aí, sabe? O vereador tá na rua, não tá andando na rua? Sim. O povo precisa cobrar dele. Quem é o novo presidente, como é o nome dele? Manuel Constantino. Que é um cara sério. Hoje, eu não sei, eu tava no shopping ali, alguém me falou... Não, se ele for um cara sério, ele vai mostrar o portal da transparência. Vamos ver se é sério. Eu estava no shopping hoje aqui almoçando e escutei lá um pessoal comentando que alguém, não sei se foi aqui, foi desafiado, um vereador foi desafiado a provocar essa resposta. Escuta, cadê o portal de transparência? Mas foi hoje de manhã. Foi hoje aqui. Então ele se propôs, o que o vereador fez? Propôs que as pessoas vão lá, que aí ele chama para a pessoa pedir, pessoalmente tem um artigo qualquer lá do regimento que permite isso. E convidou para ir hoje lá, quer dizer, aproveitando, passou a bola, né? Aproveitando também, vamos os poderes aí constituídos da cidade, como o Ministério Público, esperando o que para cobrar? Tem que cobrar da Câmara. Nós precisamos ver quem é esses vagabundos que estão recebendo lá e não fazem nada. Mas não quero te desanimar, isso já foi dito pelo próprio Manuel Constantino, isso não acontecerá nesse ano. A promessa dele é para depois do carnaval do ano que vem, meados de março. Mas isso foi... Então você vai falar o cara é sério? Isso foi uma primeira... Então você vai falar para mim que o cara é sério? Foi uma primeira abordagem e agora vamos atacar. Isso. Pode ser que mude, né? Tudo muda. O homem sério tem que vir e provar que é sério. Provar que é sério, né? É bom lembrar para que o ouvinte não se perca, esse portal era para estar nativa desde julho. Sim. Vamos lembrar que tudo começou... Isso é lei, não é favor, não é gentileza. Não, é obrigação. Não, parece que no dia que entrar a tomada não funcionou. Isso, caiu a tomada, aí não conseguiram ligar. Por isso que eu até trouxe essa citação aqui. Eu não lembro o nome dele, tá? É um historiador francês que diz o seguinte, acho que isso se aplica com perfeição ao Brasil. No fundo, não existe crime organizado. O que existe é um Estado desorganizado. Mas é o que nós estamos tendo mesmo, né? Acho que perdeu-se a governabilidade, não só em termos de governo, mas em prefeitura, em tudo, em Câmara. Não é só o Senado que tá bagunçado, tudo tá uma desordem. Contradizendo aí o filósofo, que eu não sei quem é o nome, ainda um dia desse estava dando uma entrevista com um daqueles juízes italianos do Supremo, das leis que atacaram os mãos limpas, que funcionou. Imagina, veio ao Brasil para dar aula, veio ao Brasil para fazer conferências, de como é que eles agiram na Itália, o que mostra que nós estamos nos virando para chegar lá. Felizmente, é uma alegria. O que ele diz? Ele diz que o grande problema do mundo atualmente, Itália, Brasil, não é nem o crime organizado, que é super organizado, é a corrupção. Porque ele diz que a corrupção é bilateral, tem os dois lados, o corruptor e o corrupto. Que ele diz com toda clareza que fazem tudo muito bem escondido, muito bem camuflado, não deixam documentos e são difíceis de serem apanhados. Então, por isso que os esforços... Eu volto a dizer, se não há corrupção na Câmara Municipal de Santos, por que o portal da transparência não está no ar? Exatamente. Por quê? Desculpa estar insistindo nessa tecla, eu vou ficar insistindo até esse portal estar no ar. Lógico. Lei de 2012, se eu não estiver enganado. Uma ocasião, eles puseram lá uns tempos atrás, não era nem obrigação como portal, não sei o quê. Fizeram uma listagem, rapaz, deu um rebubu na cidade. Logo sumiram com a lista, sumiram com tudo, que apareceu de sobrenome. É um outro programa, né? Gostou? Rebubu. Rebubu é um rebu público. Amanhã não vem o pessoal do Flávio Saraiva, do Vereadores de Santos. Da página também. Eu acho que amanhã é o dia da gente voltar a esse assunto. Perfeito, para ver o que eles têm de informação nova. É o que mais se tem feito,
Aliás, falando do Flávio Saraiva, quero comentar sobre as OS, né? Tem matéria nova hoje do Diário do Litoral, mas eu só queria lembrar, eu perdi realmente a fé na humanidade no Brasil, por isso aqui, ó. Gaúchos aderem ao surf a cavalo. Sabe como é que funciona? Flávio Santana, presta atenção como é que funciona. Um gauchinho vai no cavalo, tá? E o outro, içado pela corda, tá margeando o rio, surfando. Olha o que tá na moda. Como é que você vive Não dá. Surf a cavalo. Coitado, né? Teremos um novo Medina, tchê. A coisa tá desandando. Isso é coisa de corintiano. Isso é coisa de gaúcho, tchê. Não sei como sobrou pra você. Sobrou. Não sei como deu o link. Nem percebeu, né? Mas deu. Desculpa. Tudo olha só. Essa somos nós. O Diário Litoral de hoje destaca um grupo formado por dirigentes sindicais, conselheiros de saúde e um vereador da cidade, o Evaldo Stanislau, começa nos próximos dias um trabalho visando sensibilizar a população santista contra a proposta da Prefeitura de Santos de repassar a gerência da futura unidade de pronto atendimento, UPA, a uma organização social, as famosas OS. A UPA vai substituir o pronto-socorro central anexo à Santa Casa de Santos. Aliás, antes de seguir, esse pronto-socorro tá lastimável, tá? A Vivenda em Santos do Lobão registrou lá pessoas deitadas no chão. É isso que tá acontecendo. Poucos médicos, sucateado realmente, enfermeiras sobrecarregadas. A gente vinha falando há meses. Sobrecarregadas. Vão fazer isso, vão fazer cada vez pior. Já estava ruim há meses atrás quando nós começamos a dizer isso aqui. Eles vão piorar para depois a OS ser a grande salvação. Vai funcionar 2 ou 3 meses e depois o dinheiro desaparece e a porcaria. E aí o órgão oficial da cidade vai fazer 2, 3 matérias falando bem, que isso é uma maravilha, como melhorou e depois... Isso. Exatamente. Aí, todo mundo sabe o que vai acontecer, né? O negócio que a gente fica batendo, e tem gente por aí que diz, agora vai melhorar, né? Acho que tem uma senhorinha, coitadinha, aqui também no shopping, um dia lá na Praça da Alimentação, toda tortinha, não. Quando melhorar, aí eu vou poder ir lá na associação, na sociedade, que vai ser particular. Ela tá achando que vai ser atendimento particular, entendeu? Como se fosse hoje um médico que você paga particular. Exatamente. Esse grupo, inclusive, o Flávio Saraiva, do Ataque aos Cofres Públicos, faz parte, integra, né? Então, para o grupo, haverá sucateamento dos serviços. Entrada de trabalhadores terceirizados em um espaço controlado por servidores municipais. E outros problemas, como, por exemplo, o descontrole dos gastos realizados pelas OS. A prefeitura acha que está tudo bem, tá? Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que não existe terceirização no serviço de saúde do município. A gestão da UPA Central por organização social foi realizada mediante publicização, que é um dispositivo jurídico totalmente diferente e que está respaldado no município por meio de lei, que prevê inclusive que os servidores que estavam em unidades desativadas terão garantidos todos os seus direitos e vantagens de seus cargos. A OS, segundo a prefeitura, deverá cumprir metas quantitativas e qualitativas, que serão avaliadas por comissão por meio de indicadores de desempenho e não visam lucro. Olha que legal, não visam lucro. Não há méritos da humanidade. Todos os beneméritos. Não há motivos para se falar em baixa qualidade dos serviços e facilidades de desvios de verbas, uma vez que o contrato de gestão será acompanhado e fiscalizado com pleno rigor pelo poder público. Este poder público. É o que está fiscalizando o município. O próprio poder público que fiscaliza o pronto-socorro. Agora veja, ele se autofiscaliza e não se fiscaliza. Claro, tá um lixo. A prova tá lá. Agora você imagina, se ele não se autofiscaliza, ele vai fiscalizar os outros? Não, mas... Olha, tá certo. São os amigos da casa. É certo que o Estado está grande demais. Nós precisamos diminuir o Estado. A força do Estado precisa se esvair mesmo. O Estado não pode se meter mais na nação, que somos nós. Entendeu? Só que tem algumas coisas, como educação e saúde, que precisa ter um cuidado muito grande na hora de se privatizar. Eu acho que o Estado tem que cumprir o papel dele, tem que tirar os vigaristas que infestam o Estado. Mas o que a gente vai fazer? Nós estamos cansados de fazer. Chega na hora de votar, os negros votam neles. Os caras acham, eles são inocentes, são ingênuos, acabam votando sempre nos mesmos. Dá nisso. Não, exato, mas... Não, o que eu digo do Estado ser no caso, por exemplo, da Câmara, tem um monte de cabides lá, entendeu? Então, quer dizer, tem que desinchar mesmo. Provavelmente na Secretaria de Saúde acontece a mesma coisa. Agora, quem garante que as OS não vai continuar?
Não, porque a Oeste que vai ser uma empresa que vai administrar tudo bem. Saúde tem grande na Oeste. Incompetente. Não é que seja incompetente, não é competente para os cargos que ocupam. É a mesma coisa que você põe um engraxate para dirigir um ônibus. Se não tiver carteira, vai bater. Se você fizer o contrário, o motorista de ônibus vier engraxado de sapato, vai engraxar a meia. É isso. Agora, o que eu fico pensando é isso. Ora, se a prefeitura não se auto-examina, vai examinar os outros? Não, raciocínio excelente, porque a gente está falando da prefeitura, do poder público, que deixou o PS Central tá desse modo. Aí vai entrar a OS e eles vão com pleno rigor fiscalizar o contrato. Aí dá looping no meu cérebro. Tem uma outra jogada aí que vai aumentar a despesa de cara. Os funcionários que estão lá e tal não serão prejudicados. Todos continuando ganhando, serão afastados. E aí, o que vai fazer com eles? Vão parar de trabalhar? Vão ficar afastados. Até o próximo prefeito pagar a indenização. Direitos? Não pode. É claro, o funcionário não tem culpa nenhuma. O funcionário recebe e tem que prestar o seu serviço. Se eles vão tirar os caras de lá e vão continuar pagando, alguém vai pagar essa diferença. Qual é a vantagem? Me fala. Qual é a vantagem? Vocês vão ser afastados. Sim. Qual vai ser a vantagem para a população? São casos a serem esclarecidos. Eles precisam dizer isso muito direitinho. Mas não, já reparou? Eles quando enfiam essas jogadas, porque isso é jogada na cabeça, eles não mudam, eles vão até o talo. Depois de feita a porcaria, aí é que entra o Ministério Público. Já não tinha que entrar antes para examinar? Ministério Público, vem cá, cadê a proposta? Vamos comparar. Cadê o cálculo de despesas? Cadê o custo-benefício? Depois que está feita a besteira aí que eles... Também quem tinha que fazer isso são negócio... os engavetadores que então, os vereadores. Mas é aquilo que o corintiano, qual é o nome do corintiano que vem aqui de vez em quando? Joaquim. Joaquim é o que o Joaquim falou hoje de manhã no jornal também. O Ministério Público só investiga o que lhe interessa. Exatamente. E do jeito que está a saúde, o PS Central, para ficar no único exemplo, se tiver um médico a mais, já melhorou muito. Se o PS Central colocar um médico, já melhorou muito do jeito que deixaram, né? Amanhã a gente pode explorar melhor esse assunto, claro, que domina muito mais, mas que eu me lembro, um dos principais problemas das OS é a dispensa de licitação. Ou estou errado, não é isso? Depois que está lá dentro, você pode comprar os produtos, não precisa ter licitação. São particulares, eles podem fazer o que eles quiserem. Olha aí que maravilha. Bom, se as OS... Nós já vamos ver o que vai acontecer. Você imagina as PPPs. Essas PPPs já começaram tudo errado. O prefeito já queria dar uma coisa que não era sua. Imagina. Ele queria dar rodoviária para uma empresa para reformar toda a rodoviária, sendo que a rodoviária não é da prefeitura, é da Prodesan. Então, quer dizer, o cara não sabe nem o que está falando. Eles sabem, sabe por quê? Por isso que eles estão matando a míngua a Prodesan. Tirar a Prodesan da jogada. Matar a Prodesan é uma empresa de capital misto. Só que o governo... Sim, minoritários. O que eles vão fazer? Eles vão arrasando até que chega uma hora que o minoritário perde a expressão, só vai poder reclamar. Eles vão ter tanta maioria que eles liquidam, fazem o que eles querem e deixam o minoritário lá chiando na justiça. Perfeito, hora de partir, porque vem aí a Voz do Brasil. Vocês estavam em Capital Misto, me dá uma vontade de ir hoje agora. Mandar um abraço pro Jefferson Taxista, que estava parando aqui a Rua Fernando Dias, em busca de um abraço. Um abraço para você, Jefferson. Flávio Santana, Rubens Fortes, Garoto Chaqueca, vamos embora. Eu saio com essa última notícia aqui. Agricultor é picado no pênis por cobra venenosa a urinar no mato. Você que se acha azarado, azar o que esse cara teve aqui. Imagina aí. Até amanhã, senhoras e senhores. Tchau, tchau. Ô, Rebu. Depois do intervalo, você vai ouvir aqui na Rádio City. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Aqui, Márcia, um cafezinho do jeito que você gosta. Eu amo esse cheirinho. Ô, pessoal, bem-vindos de volta à pousada. A gente ama esse